No vídeo de hoje nós vamos trabalhar a história da infância. Então mergulha nesse vídeo, vem com a gente e aproveita para ganhar muito conhecimento e responder algumas perguntas que talvez você se faça e não encontre as respostas. É muito comum nas nossas palestras e nos nossos treinamentos as pessoas fazerem perguntas para nós, como por exemplo, onde foi que os limites se perderam? Como essa transformação da infância ela foi acontecendo, os diferentes momentos e por que isso aconteceu? A Estânia vai explicar para você agora como isso afetou a nossa realidade dentro do Brasil. Essa visão sobre a infância, sobre criança que nós temos hoje, ela é um pouco diferente da sua história. Nem sempre foi assim. Se nós fizermos um acompanhamento, uma linha do tempo, nós podemos dizer que até a década de 60, as crianças não eram reconhecidas como crianças, elas não tinham direitos, elas não tinham espaço garantido dentro das suas famílias e, inclusive, elas eram utilizadas como uma mão de obra barata. A criança ela não tinha esse conceito de proteção, de cuidado que nós temos hoje. Tanto é que, em 1959, a ONU criou a Declaração Universal dos Direitos da Criança para que um mínimo de direitos básicos fossem garantidos às crianças, já que proteção, cuidado eram muito negligenciados até então na infância. E essa declaração continha 10 direitos básicos das crianças, que são: todas as crianças têm o direito à vida e à liberdade. Todas as crianças devem ser protegidas da violência doméstica. Todas as crianças são iguais e têm os mesmos direitos. Não importa a sua cor, sexo, religião, origem social ou nacionalidade. Todas as crianças devem ser protegidas pela família e pela sociedade. Todas as crianças têm direito a um nome e à nacionalidade. Todas as crianças têm direito à alimentação e ao atendimento médico. As crianças portadoras de dificuldades especiais, físicas ou mentais, têm o direito à educação e cuidados especiais. Todas as crianças têm o direito ao amor e à compreensão dos pais e da sociedade. Todas as crianças têm direito à educação. Todas as crianças têm direito de não serem violentadas verbalmente ou serem agredidas pela sociedade. Por incrível que pareça, apesar desses direitos serem óbvios, eles eram negligenciados na educação das crianças. Inclusive, esse era um direito que as crianças nem tinham acesso. E de um extremo onde a infância não era reconhecida, onde as crianças não eram vistas como sujeito de direitos, começou uma mudança. Só que nos anos 70 e 80, esse processo ainda foi lento. Nós podemos dizer que um outro marco na história aconteceu em julho de 1990, que foi com a criação do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que chegou como uma legislação para regulamentar então esses direitos das crianças e ao mesmo tempo coibir ações onde esses direitos estavam sendo negligenciados. Um exemplo disso é em relação ao trabalho infantil. Então o Estatuto ele veio para consolidar os direitos das crianças e regulamentar na forma da lei esses direitos, mas o Estatuto também prevê deveres das crianças. Quando isso aconteceu, houve uma distorção muito grande dentro do Brasil com relação ao que podia e o que não podia mais fazer com relação aos seus filhos. E muitos pais passaram a acreditar em falácias, em bobagens que as pessoas diziam, ao invés de irem buscar informação. Como a Estânia falou sobre o caso do trabalho infantil, do abuso do trabalho infantil, existiam casos dentro do Brasil onde realmente as crianças eram escravizadas. As crianças elas eram colocadas com 5, 6 anos, por exemplo, para cortar cana o dia inteiro, sem condições algumas, e, por exemplo, lidando com ferramentas como uma faca, e que poderiam ferir os seus corpos e até mesmo acabar perdendo a vida. Existiam situações de calamidade dentro do Brasil, só que
o estatuto ele tinha a intenção de proteger esse tipo de situação de trabalho infantil e não a situação de fazer uma criança arrumar a cama, lavar uma louça, lavar um pátio, recolher o cocô do cachorro. E alguns pais, por acreditar nessas bobagens, nessas falácias, começaram a ter medo de ensinar para os seus filhos o valor do trabalho. E nesse processo, as crianças de um contexto onde não tinham direitos nenhum passaram a possuir muitos direitos. E os pais ficaram sem saber como agir, como cobrar obediência, ensinar tarefas, como ele falou, como se isso fosse algo proibido pela lei. Então a criança saiu de um patamar que ela estava à margem da família, à margem da sociedade, e passou a ocupar como se fosse um lugar central, como se colocassem a criança em um pedestal. Contudo, como já foi dito, isso realmente é uma distorção, é um equívoco. E nós temos outra legislação, que é o Código Civil, que diz que os pais têm total direito de cobrar obediência aos seus filhos e o dever de ensinar-lhes a fazer tarefas básicas conforme a sua idade. Então, a própria legislação brasileira, ela permitiu que acontecessem essas contradições. Mas hoje o que nós queremos é que você tenha essa informação, que em nenhum momento o Estatuto tirou o teu direito como pai ou mãe de educar os teus filhos, de ensinar pequenas tarefas, e isso também está garantido no Código Civil. Então foi uma questão de interpretação dessa lei, que infelizmente causou todas essas consequências que a gente está vendo na realidade das nossas crianças e dos nossos jovens. E por causa do medo que surgiu nessa época, porque se dizia que o pai que colocasse a criança para trabalhar dentro de casa seria preso, o pai que ensinasse essa criança o valor do trabalho, por exemplo, dentro do seu próprio negócio, ensinando seus filhos a acompanhar eles, por exemplo, uma jornada de trabalho, esse pai ele sofreria as penas da lei, seria afastado dos filhos, não teria mais acesso aos seus filhos, perderia a guarda. Tudo isso que aconteceu e que os pais não foram buscar informação e permaneceram ignorantes frente a essa mudança, isso gerou um medo tão grande que alguns pais passaram a terceirizar a responsabilidade com relação aos seus filhos. E primeiro começaram a terceirizar isso daí para parentes, como o avô ou a avó, deixavam avós e avós mandarem mais nos seus filhos do que eles mesmos faziam. Depois disso, ainda houve uma terceirização que acontece, os reflexos dela até hoje, que em muitos casos ainda é vivido. A terceirização da educação dos filhos para a escola, quando na realidade uma escola deve escolarizar e não educar. A educação básica vem de casa, por favor, muito obrigado, por gentileza, com licença, esperar a vez de falar, ouvir enquanto alguém fala, se comportar na mesa, respeitar o espaço do outro, falar quando pode falar, ou colocar sua opinião no momento certo. Tudo isso vem de casa, vem de berço. Respeitar o mais velho, respeitar as pessoas ao seu redor, tudo isso é algo que deveria ter sido ensinado por pai e mãe. E muitos pais e mães terceirizaram essa responsabilidade cobrando isso da escola, inclusive se sentindo no direito disso, chegando e cobrando a professora: você tem que educar o meu filho enquanto você está aí. Não, na escola a professora tem que escolarizar, tem que passar conteúdo, tem que ensinar a ler, escrever, fazer cálculo. Essas crianças elas deveriam chegar prontas para a escola, para que a escola dê acabamento nelas de conhecimento. E isso acabou afetando muito e sobrecarregando as professoras, a escola, e tirando a responsabilidade muitas vezes de pai e mãe. E infelizmente hoje não é incomum ainda ver crianças que ameaçam seus pais dizendo: eu vou te denunciar para o conselho tutelar, eu vou te denunciar na delegacia por tu estar me botando a trabalhar, por tu estar me botando a lavar louça. Porque essa informação, por incrível que pareça, hoje nós estamos no ano de 2019 e ainda existe casos de distorção da informação. E pais com medo de exigir e cobrar dos seus filhos o respeito, de cobrar dos seus filhos os limites e de ensinar para os seus filhos o valor do trabalho.
Se você não fizer isso, você vai estar criando crianças mimadas, você vai estar criando crianças birrentas e pessoas chantagistas que fazem de você um fantoche nas mãos deles. Então, presta atenção no que você está fazendo com os teus filhos e percebe se realmente você está assumindo a postura de pai, a postura de mãe, para fazer diferença no futuro dos seus filhos. Porque se você não fizer pelos teus filhos, ninguém vai fazer. Porque se hoje nós já estamos colhendo os frutos de uma trajetória histórica, de distorções, de equívocos que levaram as crianças a terem esses resultados nas suas vidas, por muitas vezes faltar o limite, faltar a cobrança, imagina se nós não mudarmos essa história a partir de agora. Que filhos nós colheremos daqui para frente? Que geração de crianças e jovens nós teremos daqui para frente? Nós saímos de uma geração de crianças, num curto espaço de tempo histórico, ali por volta de 60, crianças sem direitos. E hoje nós estamos vivendo uma geração de crianças sem respeito. E eu te pergunto, que tipo de filho você quer deixar? E que tipo de pai ou mãe você está sendo? Você está sendo um pai que cuida, que dá carinho, que protege, mas que ensina, que coloca os limites, as regras, realmente educa essa criança? Ou você está fazendo parte do grupo daqueles que terceirizam a responsabilidade e ainda se escondem através de uma interpretação equivocada da lei? Educar filhos é algo muito sério. E o filho que você está plantando hoje é exatamente aquele que você irá colher no futuro. E nós dizemos e repetimos mais uma vez: quem ama cuida, mas também ensina. Liberdade. E se você tiver interesse em obter mais conhecimento sobre esse universo do Formando Pais, clica no botão, faz o teu cadastro e conforme a gente vai criando material, a gente vai enviando para que você possa fazer a diferença na vida dos teus filhos. Aproveita. Liberdade.